Se você é cotista do fundo PVBI, saiba que o fundo vai fazer uma nova subscrição em 2024. A intenção, novamente, como as outras emissões, é de comprar novos imóveis para o portfólio do fundo. E se você quiser saber um pouquinho mais em detalhe se essa operação faria sentido ou não, se o preço de subscrição está fazendo sentido para o cotista ou não, então vou dar minha opinião aqui nesse vídeo e fique até o final para saber mais. Pessoal, meu nome é Giovanni, sou formado em Economia e consultor CVM, com a certificação do CEA como especialista de investimentos. Hoje, nesse vídeo, a gente vai comentar sobre a subscrição do PVBI e também um pouquinho sobre o portfólio, entender o que o fundo investe de forma simplificada, obviamente superficial. Não sou analista, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo, tá? Então, antes de tudo, o PVBI ele é um fundo de tijolo, ou seja, ele investe em prédios comerciais, principalmente, porque o segmento dele é de lajes corporativos. Então, prédios comerciais, principalmente. A linha do tempo aqui é importante para a gente visualizar, tá? Então, toda emissão que o fundo fez é justamente com o intuito de adquirir novos imóveis e o fundo tem, pelo menos na minha opinião, obviamente, uma estratégia que acaba sendo benéfica para o cotista, né? Principalmente se a gente comparar desde o início do fundo, né, que foi ali em 2020, até o momento. Se a gente comparar a questão da rentabilidade, ou seja, cota mais rendimento, a gente consegue visualizar que ele supera o IFIX nesse período. A gente pode verificar que a rentabilidade do PVBI ficou na faixa ali de 30,91%, né, desde a sua criação, e o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, ficou em 22,37%, ou seja, superando em torno de 7% a 8% em um período bastante curto, tá, para a gente fazer uma comparação. Então acaba valendo a pena a questão da estratégia do fundo. O fundo consegue fazer uma estratégia que acaba beneficiando com certeza o cotista. Agora sim a gente vai falar um pouquinho mais sobre a subscrição. Conforme o fato relevante do dia 29, pessoal, a gente consegue visualizar as principais informações dessa subscrição, os valores de emissão também, os valores das taxas. Então a quantidade de novas cotas que o fundo está à procura é em torno quase de 8 milhões, ou seja, 7.971.304 novas cotas para o fundo. O valor total da oferta será de inicialmente em torno de 800 milhões de reais. O fator de proporção do fundo para esse caso é de 43,29%. Claro que tem alguns números quebrados, então seria de 0,4329, 35,54, 133. Então a cada 100 cotas que você tem atualmente desse fundo, você teria direito a 43 direitos de subscrição. E o preço de emissão, aqui já demonstrado pelo fato relevante, de R$ 100,36. Lembrando que o preço de emissão não é o mesmo que o preço da subscrição, tá bom? Inclusive, abaixo já informa qual é a taxa de distribuição primária, que é basicamente o valor adicionado ao preço de emissão para dar o preço de subscrição. Então, R$ 100,36 mais 2,37, que proporcionalmente seria 2,36%, tá, do valor do preço de emissão. Então, a taxa de distribuição primária ela vai focar principalmente, né, que os recursos serão utilizados para pagamento na totalidade dos custos de despesas da oferta, e a comissão de distribuição e comissão, principalmente da coordenação e estruturação, ambas devidas aos coordenadores, que serão arcadas pelo gestor e não serão considerados para fins do cálculo da taxa de distribuição primária, ou seja, não tem a parte de comissão das corretoras aqui, somente o custo da operação, tá? Então, somando o valor da emissão mais a distribuição, a taxa de distribuição, o valor ficaria em 102,73. Aqui já vai um primeiro ponto que eu acabo questionando um pouco o fundo, né? Não a questão principalmente da estratégia de administração do fundo, mas em si, se esse valor faz sentido para o cotista. Sabendo que no ano passado houve também uma emissão do PVBI, inclusive vou abrir aqui o arquivo para vocês, que o fundo ele fez uma subscrição no valor de R$ 100,97, sendo R$ 100,96 o preço da cota, né, conforme ali, principalmente o valor patrimonial, e mais um centavo somente a taxa de distribuição, tá? E o cotista, no final das contas, pagou só R$ 100,97 para a subscrição. E se a gente comparar com o preço que está hoje, né, da oferta, é de R$ 102,73, ou seja, uma diferença até bastante grande, tá? Quase R$ 2,00 ali por cota para o cotista. Então, outro ponto também é de comparar com o valor patrimonial do fundo, tá? Então, R$ 102,73, hoje o valor patrimonial do fundo é na casa dos R$ 100,36. Claro que aqui
é um valor aproximado, tá? Que pelo menos é da data do dia 28/12, último dia útil do ano de 2023. E o valor da cota de mercado já está sendo comercializado ali com um ágio em torno de 3, 2, 4% a mais do que o valor patrimonial. Então o fundo já está emitindo uma cota que é um pouco acima do valor patrimonial. Outro fato adicional é, a gente precisa comparar com o valor de mercado. Será que faz sentido a gente subscrever em relação ao valor de mercado ou não? No momento que houve esse anúncio da emissão, a gente conseguiu visualizar uma queda bem significativa das cotas desde o dia 29 de janeiro. Então, olhando aqui as cotações, infelizmente, o preço do PVBI está muito colado com o preço da subscrição. Então, o preço de mercado hoje do PVBI é de R$ 102,41, ou seja, o valor está menor do que a própria subscrição. Então, mesmo considerando que o fundo tem uma ótima gestão, né, e a compra dos imóveis façam sentido para o fundo no longo prazo, né, já que também a estratégia do fundo demonstra isso no longo prazo, uma rentabilidade maior do que o IFIX, só que o cotista acaba sendo penalizado porque ele não consegue comprar por um preço atrativo, né? Então a subscrição é de 102,76, na verdade hoje está maior do que a cotação de mercado. Então se você já tem essa vontade de participar ou aumentar a posição do PVBI, vale mais a pena você investir na cota pensando principalmente no desconto, tá, pessoal? Isso não é uma recomendação de compra, é mais caso você já tenha interesse em investir no PVBI, faz sentido você sempre fazer esse cálculo para verificar o que ficaria mais atrativo para você. Então, pensando ali na estratégia do PVBI, valeria mais a pena comprar 102, né, cotas no mercado aberto, por R$ 102,40 do que subscrever a R$ 102,76. Lembrando que quando a gente subscreve, existe um período que o fundo, que essa subscrição, esse direito de subscrição, né, e depois virando recibo de subscrição, não paga um dividendo integral do que o fundo principal pagaria. Ela paga normalmente uma parcela, infelizmente. Então, na verdade, esse desconto da subscrição em relação à cota de mercado, normalmente tem que ser um valor acima de um rendimento, para começar a fazer sentido, justamente porque se ficar um mês sem pagar rendimento esse recibo de subscrição, você ainda assim ficaria no lucro ou no 0 a 0, pelo menos na operação. Por fim, pessoal, a gente vai aqui ao cronograma indicativo da oferta. Então, a partir do dia 5, que seria hoje, inicia o período de exercício de direito. Então, quem quiser subscrever, já é possível subscrever, e também o início do período de negociação do direito do PVBI. Já logo no dia 6 acaba esse período de negociação. Se você quiser vender o direito de subscrição, você consegue até dia 6. No dia 19, encerra o período de exercício de subscrição e acontece a liquidação já no dia 20. Essa parte do vídeo é minha opinião, então caso eu já seja cotista do PVBI, acredito na estratégia, né, no longo prazo ele realmente vem entregando um resultado melhor do que o próprio IFIX, e sendo um fundo de lajes é um destaque no mercado, na minha opinião acaba não valendo a pena. Então caso eu seja cotista especificamente do fundo, eu não participaria da subscrição, eu venderia os meus direitos no mercado. Lembrando que isso não é uma recomendação, é realmente compartilhando com vocês o que eu faria como investidor caso eu tivesse o PVBI. Então, no meu caso, eu venderia o direito de subscrição até dia 6/2, justamente para poder aproveitar algum valor nessa operação, tá bom? E aí, claro, se você quiser aumentar a sua posição, vale mais a pena você comprar a cota no mercado. Pessoal, esse vídeo acaba por aqui, realmente é um vídeo mais indicativo para vocês. Se vocês quiserem que eu olhe principalmente os ativos do PVBI e dê uma opinião como consultor CVM, tá? Não sou analista de investimentos, mas sou consultor CVM, consigo verificar os ativos do fundo e falar a minha opinião, não sendo como recomendação. Consigo passar para vocês se vocês quiserem, só colocar aqui o seu comentário que com certeza eu vou levar em consideração. Pessoal, é isso por hoje e até a próxima.